Fala pessoas, beleza? Eu sou o Udney, você está no Bora Mundo e nós estamos em mais um vídeo para educador social, certo? Vamos continuar com esse curso aqui, tem muito conteúdo bacana e hoje nós vamos falar sobre educador social e a sua formação. Então o conteúdo hoje é direcionado para a formação do educador social, o que ele tem que prestar atenção, que conteúdo que ele precisa procurar para absorver e como esse conteúdo funciona na prática. Então nós vamos ver alguns parâmetros importantes, algumas características importantes. Vem comigo porque você precisa entender o conteúdo desse vídeo até o final, porque ele vai trazer as bases importantíssimas que vão te dar uma capacidade de observar o seu trabalho, de observar a dinâmica que você precisa desenvolver, observar o teu público e conseguir então encaixar conteúdo e desenvolver atividades, tá certo? Isso é importantíssimo, então vem comigo, vamos lá. Primeiro ponto importante aqui, a gente vai falar sobre o alvo do educador, né? O alvo do educador é o educando, tá certo? O Paulo Freire, ele tem uma frase muito interessante que diz respeito sobre a relação do educador e o ensino. Olha que interessante que ele vai falar. Ele vai falar assim, ó. Saber ensinar não é transmitir conhecimento. Olha só que interessante. Mas criar as possibilidades para a sua própria produção ou a sua construção. Então, a ideia aqui não é você passar um conhecimento, né? Você passar uma informação. A ideia é você capacitar o outro para que ele desenvolva conhecimento, ele seja um ser produtivo, ele construa reflexões. Então, é você potencializar o outro, certo? Isso que é ensinar. Isso é muito importante porque quando nós falamos então do que o educador social tem que fazer, a gente está falando que o educador social, acima de tudo, está lá para potencializar o outro, o educando, certo? Então, vem comigo que a gente vai trabalhar em cima dessa frase, em cima dessa descrição do Paulo Freire, que é importantíssima e você já pode adotar ela como o ensinar do educador, certo? Que é potencializar o outro, potencializar o seu educando, tá? Próximo ponto importante, o papel do educador é intencional. Isso é fato. Existem praticamente duas dinâmicas de educador social, dois mundos, dois universos. Um universo que é aquele educador social que, ou por ele, pela sua formação, pelos seus objetivos, né, ou pelo seu conhecimento, ele é aquele educador que acaba sendo um cuidador, é muito simplista, né, no que ele faz. Então, a gente tem aquele educador que, na verdade, ele não está potencializando isso que a gente colocou, mas ele está mais cuidando, administrando aquilo que já existe e adicionando uma coisinha ou outra aí, né? Então, tem esse tipo de educador. E tem um educador que, na verdade, ele é intencional. Tudo que ele vai fazer, ele tem um objetivo. E esse objetivo é exatamente esse papel do educador, né? O papel do educador é fazer com objetivo, é ter uma intenção naquilo. Não é fazer coisas aleatórias. Olha, você pode pegar um grupo de meninos lá e falar, gente, vamos jogar um vôlei aí, beleza. Pode ser só um vôlei. Ou você pode trabalhar esse vôlei com diversas camadas. Você pode trabalhar uma interação, você pode trabalhar um campeonato, você pode trabalhar um sentido de cooperatividade, um sentido de trabalho em grupo. Você pode jogar essa união em um discurso para que eles façam trabalhos em grupos dentro de uma atividade, por exemplo, em sala, né? Então, quer dizer, você consegue manejar toda essa dinâmica focando alguns objetivos específicos que são positivos para os educandos. Então você pode ser somente aquela pessoa que está ali na mecânica do dia a dia, como eu já disse, por vários motivos, ou você pode ser esse educador intencional. Sabe qual é o teu papel, sabe qual é o teu objetivo e tudo que você faz tem uma direção. Um momento de conversa, por exemplo, com o educando ali, uma brincadeira, um momento mais sério, um momento de você direcionar ele de uma forma mais rígida para alguma atividade ou para alguma coisa, ou falando sobre a educação, postura, alguma coisa assim, e até momentos muito mais descontraídos, construídos, atividades, brincadeiras, gincanas, tudo mais, certo? Então, todos esses momentos podem ser intencionais. Só que para ser intencional, tem um objetivo. E para ser intencional, você tem que saber qual é o objetivo. E você tem que ter colocado na tua cabeça o que você quer fazer, qual o resultado que você pretende chegar, como é que você pretende somar para esse educando. O que você tem que somar? Tem um vídeo aqui, que eu vou deixar linkado aqui para vocês,
Quem já viu, beleza. Quem não viu, vem no vídeo que eu vou deixar provavelmente esse vídeo aqui para vocês assistirem, tá? Quem tá vendo esse vídeo no canal, beleza? Clica no link no cardzinho. Quem tá vendo esse vídeo no curso, tá certo? Não precisa, porque esse vídeo que eu falei está na sequência, tá? Para você assistir. Então, não se preocupa. Então, quer dizer, o intencional do educador é o principal. O educador, ele tem que ser intencional. E como eu disse, intencional está dentro da ideia dele conseguir manejar tudo direcionado a uma situação. Por isso que existe esse curso, certo? Então isso é importante. 3 características, então, desse educador intencional. Primeiro, ele tem um papel ativo. Tanto ele quanto o educando. Ele faz o educando ter um papel ativo. Faz o educando ter e ser um ser ativo com papel ativo. Mas aqui o nosso foco é o educador. O educador tem que ter um papel ativo. Ele tem que ter um papel produtivo, ele tem que ter um papel direcionado a um alvo. Tá? Então o educador ele precisa produzir. Essa seria a palavra-chave. Quer saber se você está caminhando, está indo para uma direção bacana, você tem que produzir. Né? Produzir no trabalho das instituições, terceiro setor, ONGs, com pessoas que estão em uma situação de vulnerabilidade social, é você conseguir construir algo, tá certo? Ou um pedacinho de alguma coisa. Então isso é produtividade, né? Nessa dinâmica. Então você tem que ser uma pessoa ativa. Se você for passiva, você não vai ver essa construção de algo. E se você não vê, é porque você não está sendo produtivo. Então isso vai ser negativo para o seu trabalho de forma geral. Porque o teu trabalho é produzir, tá certo? É construir aquele indivíduo ou ajudar na construção daquele indivíduo, certo? Segunda coisa que você precisa ter no seu papel intencional é o seguinte, é desafiar os grupos para descobertas. Uma forma de você levar a galera a uma situação dinâmica, a uma situação prática, a uma situação real, a produtividade é você levar os grupos a descobertas, né? Levar eles para uma nova experiência. O que acontece é que esses grupos de vulnerabilidade social têm umas experiências das quais muitas vezes eles acabam não conseguindo, por causa do sistema, condição econômica, financeira, social, cultural, não conseguem alcançar outras dinâmicas. E seria importante você conseguir levar eles para outras dinâmicas, né? Como, por exemplo, você levar um grupo de educandos para um teatro, leva um grupo de educandos para uma aula de dança de salão, por exemplo. Uma coisa cultural abrangente, como também, por exemplo, ajudar a estudar, a fazer um trabalho bacana, estar junto, né? Desafiar os grupos a produzirem novas experiências, a participarem de coisas das quais eles não conhecem direito ou não conhecem nada. Isso é importantíssimo, porque isso amplia o leque desses grupos de produzir, de pensar, de ver o mundo, de se entender como ser produtivo, se entender como ser único, se entender como um ser que tem capacidades, que pode fazer coisas, construir coisas. Isso é um valor muito importante para se colocar. Então, quer dizer, para ser intencional, para você fazer esse trabalho com uma intenção, certo? No seu trabalho aleatório, você tem que desafiar os grupos, tá certo? Para novas experiências. Se você não desafiar, eles vão ficar rodando ali sempre na mesma cultura, na mesma coisa. O terceiro ponto do papel do educador intencional é o processo de participação, certo? De qualidade. Então, a gente pode colocar processo participativo de qualidade. Então, o educador ele precisa ter essa participação de qualidade, né? Ele tem que ser esse cara que ele tá lá para somar, ele tá lá para trazer informação, ele não é passivo, como a gente disse em cima, ele é ativo e dentro dessa atividade ele tem uma participatividade de qualidade. Isso significa que ele está lá sempre procurando a dimensão do crescimento, do desenvolvimento. Nunca da destruição, nunca de minar o que está acontecendo de positivo, mas sim de somar. Isso parece uma bobeira, pode parecer assim, é óbvio. Óbvio não. Vocês sabem que muitas vezes dentro das ONGs existe uma treta, uma briga, um desarranjo, um desacordo de quem faz mais, quem faz menos. E tem grupos que puxam, né, outros para baixo, sendo que na verdade todos eles são tipo Power Rangers, eles têm que se juntar e virar um Megazord. A ideia é você somar força, somar conteúdo. Quando que isso fica mais fácil em qualquer grupo de educador social? Quando esses educadores estão guiados
pelos mesmos parâmetros. Por isso que é importantíssimo os educadores terem um curso de educação social, um bom curso, tá? Porque você sabe mais ou menos para onde você está indo e você está indo mais ou menos para onde os outros estão indo também. Então as atitudes vão acabar, grande parte delas, sendo na mesma direção, tendo a mesma intenção, certo? E cumprindo o mesmo papel. Então isso é importantíssimo, certo? Importantíssimo. Então você aí fazer um processo participativo de qualidade. Sempre. Você tem que ser participativo e tem que ser de qualidade. Não é assim, eu sou participativo, mas você faz qualquer coisa aleatória. Não, não é fazer qualquer coisa. Sua participação tem que ter uma qualidade, tem que ter, dentro da sua participação, você tem que somar para o processo de desenvolvimento do que está acontecendo ali, tá? Isso aqui é importantíssimo. Bom, falamos então do papel intencional do educador. Então você entendeu o que é um educador com papel intencional. E é esse papel que você tem que ter, certo? Outros pontos importantes a gente vai ver agora, ponto a ponto também, que são as características do educador social. Então, esse educador social ele tem que ter algumas características importantes para trabalhar como educador social, né? Para quê? Para ele melhorar a tua formação, porque ele vai atender uma série de demandas. Então, essas coisas aqui, ou ele tem, ou ele precisa correr atrás para desenvolver, certo? Isso é importantíssimo. Eu vou falar os 5 pontos, depois eu vou falar eles novamente em situações práticas. Então, a gente tem a teoria, a gente vai ter um vislumbre do que é na prática, certo? Vem comigo. Primeiro ponto, o educador tem que ter flexibilidade para lidar com o novo e com as diferenças. Isso daqui é extremamente difícil, tá? Eu vejo e vi pessoas saindo da faculdade sem essa facilidade, né? Isso é uma questão de você ter na faculdade um bom curso de ética, você absorver esse curso, você principalmente amadurecer como pessoa para que esse conteúdo faça sentido. Por quê? Essa flexibilidade para lidar com o novo e com as diferenças, isso significa que você vai sair da sua zona de conforto e você vai saber dividir aquilo que te constrói como pessoa, que você acredita, daquilo que vai vir de novo e que você precisa trabalhar, estar engajado e conseguir desenvolver, né? Então, eu vou colocar uma situação aqui bem pontual, tá? Que é o seguinte, você vai pegar o público, né? Que é um público que eu já falei várias vezes quem é. São pessoas que estão numa marginalidade da sociedade, tá certo? Em vulnerabilidade social. E dentro dessa cultura existe muito o tal do famoso palavrão, né? Tal, gente, o que isso tem a ver com a flexibilidade das diferenças? Talvez você não fale palavrão. Isso significa que você tem que passar a falar palavrão quando você está trabalhando, por exemplo, com adolescentes? Não. Mas isso significa que você pode direcionar, ser mais flexível. Não falar palavrão, mas você pode usar, por exemplo, algumas gírias. Para trazer uma troca de vocabulários, para se conectar, tá certo? E aí, então, você estabelecendo devagarinho, voltando para a sua condição natural de conversação. Até vai chegar uma hora em que eles, para falar com você, não vão falar gíria, por exemplo, ou não vão falar palavrão. Por quê? Porque você foi lá no quintal deles, roubou a atenção da galera, conseguiu pegar eles, você levou alguns traços de novidade, né, que são as gírias, e aí você veio trazendo para o seu lado e daqui a pouco eles se relacionam com você, não muito da forma que eles querem, mas um pouco mais da forma que você construiu. Então é importante você ter essa capacidade. Só que isso você tem que perceber, tá? Você tem que perceber o quê? Essas diferenças, tá certo? Que vão aparecer. E aí você tem que ser uma pessoa flexível. Qual a diferença? O que é a pessoa flexível? Ela é o contrário. Aliás, o que não é uma pessoa flexível? Vamos por aqui, né? Uma pessoa que não é flexível é uma pessoa que tudo que ela acha que é verdade, tudo que ela determina, ela vai passar para o outro e não vai dar nem chance dele ter uma escolha de se posicionar. Por exemplo, a pessoa vai lá e não gosta de homossexual. Beleza, ela tem alguma fé dela ou ideologia. Não tem problema nenhum. Escolha dela, ela não gosta. Beleza. Mas aonde está a capacidade dela de acolher, de estar com esse educando, com esse indivíduo, conhecer o debate, conhecer o que está acontecendo no momento ali, pelo menos de básico, de superficial, para poder dar um apoio de educador social, de estar ali e ajudar a direcionar essa criança ao seu desenvolvimento, esse adolescente ao seu desenvolvimento. Você fica muito preocupado em, não, eu vou levar ele para esse caminho que ele escolheu. Não, não é levar. Você não está aí para arrastar ninguém, né? Você está para direcionar. O seu papel é de proteção, né, a esse indivíduo. O teu papel é de passar para eles
qualidades e dinâmicas importantes de uma vida social, de relações, vida pessoal, certo? Esse processo de grupo, mas você não precisa ficar mediando de forma direta essas características que são tão individuais de cada um, certo? Então isso daqui tem que ser uma coisa com muito cuidado, muito sigilo. Então você saber lidar, ter flexibilidade é você saber acolher e lidar com aquilo de uma forma mais normal, mais natural, tá? Isso tem muito a ver também com a nossa maturidade com as informações. Por isso que eu disse, é importantíssimo, dentro dessa flexibilidade, você está amadurecendo na sua vida, no seu processo, né, pessoal, mas também está amadurecendo dentro da ideia técnica, né, e teórica, que é você buscar textos, fazer cursos e conhecer e desenvolver, ver um discurso diferente para você conseguir agregar no seu trabalho, tá? Vamos lá. Segundo ponto, então, das características é a vontade de trabalhar com grupos heterogêneos quanto a expectativas, sonhos, escolaridade, experiências e linguagem. Então, é trabalhar com todos os grupos e saber que esses grupos vão vir com todas essas características diferentes. Você precisa estar pronto para acolher essas características. Muitas vezes, na maioria das vezes, as características são características diferentes da característica da sua vida, do formato da sua vida, daquilo que você leva como valor, como princípio teu. Muitas vezes é diferente. Então você precisa desenvolver uma vontade de trabalhar com esses grupos heterogêneos, né, que são diferenciados, cada um traz uma perspectiva, cada um traz características próprias. Então isso aqui é importantíssimo, certo? Porque é o público que você vai trabalhar é esse, tá? Terceiro ponto importante aí, né, das características que você precisa ter como educador social é a capacidade de ouvir o outro e considerar os saberes que ele traz. Então ele vai trazer vários saberes, ele vai trazer conhecimento, ele vai trazer uma certa educação, um certo direcionamento, e você precisa saber o que? Ouvir, ter capacidade de ouvir. Porque só ouvindo você vai poder construir uma dinâmica de resposta, de reação, de trabalho com aquele educando, conhecendo ele cada vez mais, e o conhecer está muito dentro da ideia de ouvir aquele educando, certo? Quarto ponto importante que você precisa ter como educador social é capacidade de falar ao outro e não agredi-lo ou desmerecê-lo com os valores que traz. Então, esse indivíduo vai trazer vários valores, assim como você também. Então, você tem que ter essa capacidade de abrir um diálogo, de abrir uma conversa, de abrir uma acolhida, uma boa acolhida, de você abrir uma boa escuta técnica, uma boa escuta qualificada, que é aquela escuta que você vai fazer observando algumas pontuações importantes, coletando informações importantes, tá certo? Então, quer dizer, o que acontece aqui é que essa capacidade de falar ao outro sem agredir é você ouvir, entender, e aí você vai conseguir dar o retorno, né? Você vai conseguir pegar essa informação, trabalhar e devolver com qualidade, e devolver com direcionamento esse bate-papo. Isso é muito importante, tá certo? É mais ou menos aquela ideia. Se você ficar trabalhando o problema, você vai ficar no problema. E você vai ver como o problema é um problemão. Agora, se você observa o problema e trabalha a solução, o problema vai ficando menor. Por quê? Porque a solução vai começando a ficar muito mais complexa, muito mais avançada, muito mais moderna. E o problema, então, vai ficando menor. Então, a ideia é isso, essa capacidade de olhar para o outro, né? Vamos fingir aqui que o outro é o problema na nossa historinha e vamos fingir que você é a solução, né? É uma comparação bem tosca, mas dá para você entender. Então você como solução tem que ser a solução, tem que se produzir, você tem que ter uma capacidade de aumentar o teu potencial para que o problema não tenha tanto espaço. Então é você abrir esse espaço de diálogo, de escuta, de acolhimento e conseguir retornar uma fala sem agredir, mas uma fala construtiva, uma fala de desenvolvimento produtivo. Isso é importantíssimo. Quinta característica que o educador social precisa ter é o seguinte, essa aqui é sensacional, é disposição para buscar continuamente novos conhecimentos que apoiarão a sua atuação como educador. O educador social, eu sei que o educador social ele não ganha bem, o educador social tem uma carga e sobrecarga mental do trabalho muito grande mesmo. Nós não temos cursos zicas para construir um bom educador social, até porque se você tem um curso top ali de 1 ano, com muito conteúdo bacana, né? Muito conteúdo prático, inclusive, coisa que muitos cursos não têm, mas por mais que você tivesse,
ia ter que aumentar o salário do educador devido à exigência do curso, da formação dele, né? E aí, para pagar mais para o educador social é algo que talvez o Estado não esteja preparado, né? O Estado não esteja muito afim de fazer isso. Então, vai trabalhar, assim como todo trabalho exige que você conheça sempre mais para desenvolver ele bem, por mais que você ganhe pouco, o educador social também. Por mais que você ganhe pouco, a ideia é que você desenvolva bem o seu trabalho e com esse conteúdo aplique, né, uma boa dinâmica ali para você conseguir produzir, né, reproduzir e desenvolver com os seus educandos algo de positivo para cada um. Então, essa disposição, que é algo que você precisa martelar na tua cabeça, correr atrás, para buscar continuamente novos conhecimentos, é algo que você tem que rezar como um mantra, tá? Eu preciso fazer curso, eu preciso conhecer. Vou dar uma dica prática. Faz uma lista de cursos para você fazer. Outra coisa, eu tenho um vídeo que eu vou passar para vocês. O vídeo está aqui. É um vídeo que eu vou indicar cursos que você precisa fazer. Cursos que o educador social precisa ter. Cursinhos básicos, EAD, à distância, que você precisa ter para melhorar a tua capacidade como profissional, tá certo? Então, quer dizer, isso daí já é uma dica para você. Não é você fazer ali e achar que tá bom. Vai fazendo curso, cursinhos baratos, cursinhos muito bons, com conteúdo muito bacana, vão te ajudar de forma prática. Então, você faz eles. E tendo essa listinha de cursos, já é um passo à frente. Você precisa ter isso em mente, você precisa evoluir nessa direção de produzir conhecimento, absorver conhecimento para aplicar conhecimento no seu manejo, tá? Bom, Udemy, beleza, lindo, maravilhoso, muita teoria. Dentro das teorias aqui a gente até soltou uma outra pontinha prática, mas tem como eu pegar isso que você está falando, eu ficar mais palpável na prática? Tem. Vamos lá então. Eu falei o quê? 5 pontos? Beleza? Agora eu vou falar esses mesmos 5 pontos e vou dar exemplos práticos de como é que isso funciona. Porque é só você vendo como é que isso funciona que talvez a sua ficha caia mais rápido. Então, vamos lá comigo, que eu sei que isso é uma grande dificuldade, as pessoas ligarem a teoria com a prática. Então, vamos fazer esse esquema aqui agora, tá? Primeiro, a primeira característica que você tem que ter é aquela flexibilidade para lidar com o novo e com o diferente. Eu tenho uma frase aqui, ó, para a gente já começar a nossa reflexão, certo? Você precisa se atualizar. Você precisa se atualizar. Uma coisa importante é que o novo te tira da zona de conforto, o novo te deixa para trás porque você não se atualiza, o novo pesa porque é acúmulo de cultura, acúmulo de humanidade. O novo é o acúmulo daquilo que está sendo produzido e muitas vezes não tem nada a ver com você. Você imagina você fez um curso de, sei lá, direito, não terminou o curso ou terminou, não está conseguindo arrumar emprego, porque geralmente é assim. Aí você quer na área de serviço social. Beleza. Você precisa, então, nessa flexibilidade para lidar com o novo, você precisa se atualizar, né? Porque lidar com o novo está muito de entender o que é o novo. E a palavra já diz, é novo, não é o velho. O velho você já tem escrito, você já pode ter estudado. Agora o novo, o que está vindo aí, né? Por exemplo, a nova questão do gênero, né? Esse debate de construção do gênero. Como é que está sendo aí? Agora é algo que está em muita evidência em 2018, 2019, 2020, 2021, que é a luta dos negros, certo? Que é muito importante. Então você vai ver que tem diversas coisas acontecendo no campo político, no campo econômico, em várias situações. E você precisa saber um pouquinho dessas daqui para você conseguir, então, primeiro, quando você faz isso, você já está desenvolvendo essa flexibilidade, certo? Que é muito importante. E desenvolvendo essa flexibilidade, então vai ligar com a capacidade de lidar com o diferente. Porque essa flexibilidade vai fazer com que você, então, não só seja flexível passivo. Não, eu vou aceitar o que vem e legal. Não. Para aceitar o que vem, você precisa construir uma base. Para construir essa base, você precisa se atualizar, tá? Então, isso é importante. Agora, vamos ver a situação prática, tá? Vamos pegar a situação prática aqui, ó. Situação. Um educando aparece com uma roupa muito curta, certo? E você vai iniciar uma lição de moral. Aí você quebrou as suas pernas. Isso é o que acontece muito, tá? O que acontece muito com educandas, roupa muito curta e principalmente São Paulo, né? Até um pouco grande São Paulo, mas mais São Paulo. Mas aí, independente de onde você está no Brasil, eu estou dando um exemplo, tá certo? E geralmente tem aquela questão moral, do tamanho da roupa e tal, beleza? E como é que fica a sua abordagem? Se você nunca trabalhou essa ideia,
Como é que fica a sua abordagem se você não tem o quê? A flexibilidade para lidar com o novo e com o diferente. Ou para lidar com aquilo que muitas vezes não é tão novo, não é tão diferente, mas aquilo te acerta como algo novo e diferente. Então, quer dizer, você precisa ter exatamente uma situação real para você entender que o novo e diferente é algo corriqueiro. Ele aparece direto, ele vem direto, de várias formas diferentes. Então, se você pega uma situação dessa, da menina do shorts curto, você vê que não dá para chegar com os dois pés no peito. Você tem que chegar com uma certa abordagem, um certo diálogo. A primeira coisa vai ser a aceitação. A pessoa veio, entendi, existe um contexto, e agora? O que eu faço? Segundo, preciso realmente fazer alguma coisa? Certo? Isso é uma coisa de aceitação também que existe bastante. Que é o educador achar que ele tem que lidar e tem que mexer e tem que melhorar e tem que mudar qualquer coisa da qual ele não gosta, na sua pessoalidade. Muitas vezes, então, não tem isso, né? Então, tem que trabalhar essas ideias. O que eu tenho que fazer, e eu preciso fazer alguma coisa, de fato, né? Então, você precisa estar capacitado nessa flexibilidade de saber lidar. O lidar nem sempre é você agir, né? Mas é você saber acolher, certo? É aquela situação. Isso é importantíssimo. Isso, essa situação de adolescentes que fazem uso de drogas, essa questão das meninas que vêm com roupa curta, a tal da famosa rebeldia. Eu estou colocando aqui as cartas coringas das ONGs, né? As coisas que dão mais problema nas ONGs em referente a comportamentos adolescentes. Então, isso que é o alvo principal. Porque assim, está preparado para o simples, para o básico, para o que não dá trabalho? Qualquer um. Agora, o que vai vir de demanda é muito mais pesado. Então, essa flexibilidade, ela não está dentro da ideia de eu consigo lidar com aquilo que é básico, com o pessoalzinho que é de boa. Não, é você conseguir lidar com aquilo que tem de mais complexo, aquilo que tem de mais pesado no trabalho, aquilo que vai te sugar energia mental, certo? Então, você precisa ver as situações de forma prática, como a gente viu aqui, e parar para pensar. Inclusive com exercício. Vai lembrando de situações, ou quando acontecer com você, você fala assim, como aconteceu, anota, faz 2 linhas, como é que eu reagi e como é que pode ser feito de forma diferente. Com a experiência, você vai ouvindo de outros educadores, de equipe técnica, como é que seria outras abordagens. E você, uma hora, vai ser essa pessoa que vai falar para alguém também como abordar de forma melhor ou diferente. Para isso, precisa desenvolver o conteúdo. Essa flexibilidade de lidar com o novo e com o diferente é essencial e você pode começar ela de forma teórica e quando acontecer com você, você multiplica essa experiência, certo? Em vez de você olhar e falar assim, beleza, conseguir resolver isso agora, essa experiência, essa situação agora e morrer ali, não. Você pode fazer um exercício, falar, tá, peraí, mas o que eu faria de diferente? Pô, será que foi legal fazer desse jeito? Você pode, inclusive, conversar com os educandos sobre essas formas de abordagem, sobre o manejo, perguntar o que eles acham, o que eles não gostam, o que eles acham interessante, né? Por que eles não fazem de tal forma em vez de fazer assim? É interessante para ir, então, entendendo o porquê daquilo que está aparecendo para você como problema, e aí vai te dar, então, mais ideias de como ser flexível com aquilo, de como é que você lidar diretamente com aquilo. Quanto mais informação sobre aquilo, sobre a situação, melhor, certo? Então, esse é o primeiro ponto. Tá dado o exemplo, tá dado várias características e você vai bater com isso, com certeza, tá bom? Lembrando, estou tratando praticamente aqui do público de pré-adolescente, adolescente jovem, certo? Vamos ao segundo ponto que é importantíssimo. A segunda característica é o seguinte, vontade de trabalhar com grupo heterogêneo, e aqui tem algumas coisas importantes. Quanto a trabalhar com esse grupo, e desse grupo tem características. Eles vão trazer algumas características, que são expectativas, sonhos, escolaridade, experiências e linguagem. Essas são cinco características que são grandes características desses grupos, tá certo? E de indivíduos também. Então, você tem que ter vontade de trabalhar com esses grupos. E eu vou falar o que é um pouquinho disso que eles vão trazer pra gente. Porque se eu falar o que eles vão trazer pra gente, você vai entender mais ou menos o que precisa ser feito. Eu vou falar o que eles trazem, vou falar o que a gente faz, tá? Então, expectativa é uma coisa que eles trazem. Imagina, vamos supor que você trabalha num CJ, o educando vem com expectativa. Ele pode vir com várias expectativas. A primeira coisa importante que você tem que saber é que você tem que direcionar a expectativa dele ali. Pô, ele tá num CJ, ali tem um curso de informática, tem um curso de dança, tem uma oficina de não sei do que.
Será que ele sabe que ele está ali para isso? Será que ele sabe que está ali para produzir, para aprender, que isso pode ser benéfico para ele? Ou ele só viu que ali é para você não ficar na rua, fazer alguma coisinha de boba? Como é que será que ele entende que é aquele lugar? Então, dentro da expectativa dele, é você saber que ele vai vir com expectativa. Primeiro, entender qual é a expectativa dele. E isso precisa ser sondado. Você não é bola de cristal. Você não está lá e fala assim, eu acho que segundo as minhas impressões, a expectativa... Não, você tem que chegar, trocar uma ideia com a galera. O que você acha? O que você está fazendo? O que você veio fazer aqui? O que você acha que dá para aproveitar aqui? Você estando no CJ, fala comigo. Você acha o quê? Você acha que dá para você desenrolar o que de bacana aqui? Pô, quem aqui gostaria da gente fazer umas aulas de dança para aprender a dançar uns 3 estilos diferentes e levantar a mão? Já pensaram vocês ir nas festinhas e saber dançar alguma coisa decente, em vez de ficar parado que nem um pau lá, um poste? Quem tá afim de fazer umas aulas de dança? Quem curte no YouTube umas aulas de dança? Olha só, aí você já vai sondando as expectativas de alguns. Então, o diálogo sobre expectativa é muito importante. Esse diálogo aberto, esse diálogo grande. Fala aí, galera, quando você está sentado em grupinho ali, no momento do intervalo, pós-almoço, antes do almoço, seja qual for o momento que você tiver ali com eles, puxar essa expectativa, construindo essa expectativa. Então, isso é o que eles trazem. E o teu papel é esse, é puxar a expectativa, entender qual é ela e redirecionar. Por que redirecionar? Porque a instituição que você trabalha tem um projeto, tem um plano de trabalho. E você precisa direcionar ele para esse plano de trabalho, para esse plano. E você só vai direcionar se você ajustar também a expectativa dele, né? Para que ele entenda o que vai ser feito ali. Isso é muito importante. Por isso que eu sempre bato na tecla que o adolescente precisa ter conversas francas com o educador. Conversas mais adultas, conversas mais direcionadas, sobre responsabilidade, sobre uma série de valores que ele vai ter que absorver, tá? Que vocês já viram em outros vídeos aqui. Então, expectativa, sonhos. Isso aqui é importante porque o sonho, o que é o sonho? O sonho é quase que o momento final de certas expectativas, né? Muitos não têm sonhos, muitos têm sonhos muito pequenos, ou que pra gente é pequeno, mas para eles são muito grandes. Então, quer dizer, trabalhar a ideia de sonhos é interessante, porque às vezes você consegue potencializar a criança e o adolescente e direcionar ele a algo que é mais poderoso, que é maior, né? Que tem a ver com aquilo que ele quer. Isso é importante. Então, você trabalhar os sonhos, isso você pode trabalhar conversando no bate-papo sempre. Tudo na conversa ajuda muito, né? Perguntando diretamente, mano, qual é o teu sonho? Daqui 10 anos você pensou em fazer o quê? Já pensou? Você quer cuidar da tua família? Você quer estar trabalhando com o quê? Você quer estar aqui? Qual é? Direto. Indireto, atividades, conversas, textos, brincadeiras, e vai surgindo essas oportunidades. Então, você promove atividades para puxar alguma coisa. Uma coisa interessante, dentro disso aqui que eu estou falando, desses 5 pontos, é o seguinte. Você tem que ter essa vontade de trabalhar com esses grupos, certo? Essas são características importantes que esses grupos vão trazer para você. Todas as atividades que você for trabalhar, é interessante elas serem direcionadas a alguma coisa e terem um objetivo. É muito importante. Por exemplo, você pode fazer aí atividades aleatórias, mas você pode fazer atividade buscando entender qual é o sonho da galera. Então você vai focar no sonho. Vou fazer uma brincadeira, que eles vão ter que falar coisas para a vida futura. Vou fazer uma brincadeira de administrar dinheiro, não sei. Vamos ver. Fazer um desenho, uma pintura, um grafite, uma dança, uma letra de música, uma rima sobre o futuro. O que eu penso para o meu futuro? Fazer uma rima, fazer um rap? Não sei. Constrói. Mas a ideia é você alcançar da fala deles, da expressão deles, o que eles têm como sonho. Isso é importantíssimo. Ou como um grande desejo, tá? Então, as suas atividades são direcionadas. Lembra que a gente falou que o seu papel é ativo? Então, ativo você vai direcionar, intencional, como a gente falou. Então, atividades conseguem sugar um pouco dessas informações que você precisa. Escolaridade, isso daqui é outra coisa importantíssima, né? Tem que ter vontade de trabalhar, tem que entender que a escolaridade é algo que vai bater forte. Não só dele, mas sua também, né? Porque se você não for uma pessoa que tem um certo estudo, que tem alguns cursos, você vai ter dificuldade de entender o que o outro está trazendo para você. A gente falou um ponto importante, que é você ter capacidade de receber, né, a demanda e o que eles trazem de cultura deles. Então, quando a gente fala de escolaridade, a gente está falando de um ponto, de um calcanhar de Aquiles, de uma coisa, de um problema muito complexo no Brasil, principalmente, né? Então, é algo que você precisa entender
que você como educador vai precisar acompanhar de certa forma, né? Cada um tem o seu nível de estudo, tem o seu nível das suas inteligências, e você precisa dar uma sondada para poder entender até como é que você soma com isso, como é que você desenvolve isso. Então, dentro da questão da escolaridade, é algo que, inclusive, eu sempre acho bacana as pessoas que têm uma tendência, uma capacidade maior de lidar com escolaridade, como, por exemplo, alfabetização, elas serem direcionadas a isso, e não qualquer um. Pode ser muito perigoso, pode ser até perda de tempo. Então, a escolaridade é algo que tem que ser preservado, tem que ser ponto principal e ser desenvolvido, tá certo? Então, atividades aí direcionadas à melhora da escolaridade, acompanhamento, tem que ser pensada e tem que ser desenvolvida, certo? Por você. Outra coisa também que esses grupos vão trazer não é só essa diferença de escolaridade, mas também diferença de experiências, né? Essas experiências também precisam ser sondadas. Elas aparecem geralmente no fazer prático de algumas coisas e também das falas que estão nas conversas, certo? Geralmente nas conversas mais soltas e não em rodas de conversa. Rodas de conversas aparece uma coisa ou outra, mas em conversas soltas, livres, num bate-papo mais assim, você e a turminha ali e tal, você e um fulano, tende a aparecer muito mais isso, né? Então, essas experiências vão aparecer e essas experiências precisam ser absorvidas e sugadas por você de diversas formas. Roda de conversa, atividade, texto, e aí você precisa então se conectar com essa galera, para com essa conexão gerar uma força para você conseguir e ter ali também, como eu posso dizer, uma aceitação suficiente para que eles se abram e tragam para você essa experiência deles, ou uma grande parte, para que isso seja benéfico para você saber o que fazer e como fazer, como é que você pode ajudar aquele educando, certo? Então eles vão trazer isso para você também, já fica ciente. O último ponto é a linguagem. Cada um tem uma forma de se manifestar, né? A linguagem existe de várias formas. Eu posso ser uma pessoa paradona, mas eu gosto de escrever e é assim que eu gosto de me comunicar. Eu gosto de falar e é assim que eu gosto de me comunicar. Essa linguagem, a forma que a gente se comunica, em que a gente troca as informações, é importante e você precisa sondar. Porque nem todo mundo, isso aqui é uma armadilha muito grande, nem todo mundo fala o que está sentindo. Nem todo mundo fala o que quer. Nem todo mundo fala o que não quer. Nem todo mundo fala que está sentindo dor. Nem todo mundo fala que está muito feliz, né? Então, você entender a linguagem, como é que a pessoa se manifesta fisicamente, emocionalmente, a linguagem da fala, a linguagem gestual e tudo mais, faz com que você melhore a sua dinâmica de relação. Então, você precisa sondar isso. E para sondar isso, você precisa observar. Para observar e sondar, aí que entra um ponto importante. Esse esquema da linguagem aqui que os grupos vão trazer, necessariamente, em 99% das situações, quem tem um pouquinho de psicologia do desenvolvimento ali, um cursinho, do qual eu tenho esse curso aqui no canal para você, sai um pouco na frente, porque você já entende, por exemplo, psicologia do desenvolvimento do adolescente. Você vai entender mais ou menos o que os adolescentes pensam de forma mais padronizada. Então, para você abordar, entender essa linguagem e usar essa linguagem para entrar numa comunicação melhor, facilita muito, tá? Então, esses grupos vão trazer essas características, né? Não são todas, mas são grandes características que são muito visíveis e você vai precisar lidar com elas. Por isso que o segundo ponto é você ter vontade de trabalhar com grupos heterogêneos, é entender que você não vai pegar a galerinha que você acha legal e curte e tal. Você vai pegar a galera que vai trazer tudo que é diferente. Você tem que estar a fim de absorver e de receber e de trabalhar com essa galera que vai trazer todas essas características de diferença. Tá certo? Entendido? É isso aí. Vamos pro próximo ponto, ó. Estamos sendo bem prático aqui. Isso daí que você vai ver, cara, no seu trampo. Meninas também, vocês vão ver no seu trabalho. É cotidiano isso daqui. Terceiro ponto que a gente tem é a capacidade de ouvir o outro e considerar os saberes que ele traz. Isso daqui é muito legal, né? Que é o quê? É praticamente dentro de 2 pontos. Considerar os saberes que ele traz é muito importante. Ouvir o outro e considerar os saberes. Dentro de considerar os saberes, a gente tem o seguinte, a ideia de entender o que é um saber primeiro, né? O que é um saber? O saber é toda aquela bagagem acumulada por aquele indivíduo. Esse é o saber que ele tem. E se você sabe que o saber que ele tem é toda a bagagem acumulada por aquele indivíduo, você também tem um saber. Isso significa que você não tem que entrar em choque com o saber. Você tem que ver qual é o saber dele. Para a partir
dessa informação, sabendo qual é o saber dele, você vai conseguir somar e desenvolver. Eu mesmo faço muito isso, eu bato um papo com os adolescentes, estou lá desenvolvendo, quando eu descubro em qual nível ele está em algumas atividades, em algumas questões, em comportamento e tudo mais, eu pego daí para frente, vamos embora, vamos para cima, vamos desenvolver. E dá muito certo, é muito legal, porque eles querem esse desenvolvimento, né? Eles estão numa fase onde eles precisam, principalmente o adolescente, ele quer crescer, só que ele ainda tem uma ponte no mundo infantil. E para fazer essa transição, você precisa de uma espécie de mentoria, de uma maturidade direcionada. Então, esse considerar o saber é você conseguir entender em que nível que ele está, o que ele está trazendo para você, o quanto que isso é importante para ele e a partir disso você desenvolver de forma positiva. Não você negar, não você achar que é burro, não você achar que a experiência dele não vale ou a sua experiência é melhor que a dele. Não, você está ali, se você tem uma experiência melhor, ótimo, maravilhoso. Pega a tua experiência e ajuda ele a desenvolver a dele, certo? A sua não é superior para detonar a dele, a sua é superior para somar com a dele, se ela for superior, certo? Então quer dizer, a gente soma, porque no final das contas é uma troca, né? Você dá o que você tem, ele dá o que ele tem, a gente peneira, filtra, fica com aquilo que é bom e vai desenvolvendo. Então você vai fazer a mesma coisa, filtrar o saber e considerar o saber é importantíssimo. Não é enfiar pela goela aquilo que você acha que ele tem que saber, não. Qual é o saber dele, o que ele tem, o que ele conhece, que a partir disso a gente vai desenvolver. Isso é importantíssimo, porque acontece muito do pessoal querer mudar a vida de cérebro e pensamento de adolescente, de pré-adolescente, de jovem, querer mudar achando que forçando ou criando novas diretrizes mais extremas ou querendo fazer com que ele seja igual o educador, isso vai mudar ou melhorar ou vai ser funcional. Na maioria das vezes não. Você trabalhar com outro, né, como a gente viu aqui no comecinho, ó, o alvo do educador é o outro, sempre o outro, né? O educador está lá para passar a educação social para quem? Para o outro, né? Ele vai se construindo, mas nesse processo o alvo principal é o outro, certo? Dessa relação. E aí, ouvir o outro também, né? Por quê? Ouvir o outro parece que é bobeira, né? Hoje nem não, mas eu ouço. A gente sente bate-papo. Não. Ouvir o outro é você considerar os seus saberes e entender que eles vão vir muitas vezes pelo seu ouvir e eles vão vir com muita informação. Informações essas que você vai precisar saber ouvir para manejar essa informação. Opa, falou uma coisa para mim aqui, será que isso é verdade? Opa, ele falou uma coisa que coloca a vida dele em risco. Eu preciso comunicar com a equipe técnica. Então, saber ouvir o outro não está só em, eu sou um bom ouvinte, eu estou aqui sentado, ele senta do meu lado, eu ouço. Não. É você ouvir de forma inteligente. Vamos chamar que nem no serviço social, uma escuta qualificada. É você escutar com qualidade e colocar o que ele está falando em cada caixinha diferente. Opa, isso daqui é a caixinha do desabafo. Essa caixinha é a caixinha do tô precisando de ajuda. Essa caixinha do eu tô feliz. Então tudo que ele vai falando você vai encaixando nas caixinhas. Depois você vai ter que aprender a lidar com o que ele falou, com o que está nas caixinhas. Opa, ele falou uma coisa que está na caixinha de me ajuda. Então peraí, me ajuda em que nível? Eu como educador, eu como equipe e trazer a equipe, eu individual com o que eu posso passar para ele, ou ninguém de nós pode ajudar desse nível, mas a equipe técnica talvez sim. Então assim, o ouvir não está só em ser um ombro amigo. Ouvir está em ser um ouvido técnico, certo? Qualificado para poder direcionar tudo aquilo que está sendo ouvido, tá? Então, isso é um ponto importante, essas são coisas práticas. Por quê? Porque, olha só, vamos uma questão bem prática agora para você, tá? Aí vem uma educanda e fala que foi abusada, que foi estrupada. Vem um moleque e fala que abusou do fulano, abusou da fulana. Vem uma menina, vem um menino novo, 12, 13 anos, 10 anos, fala que usou droga, que cheirou um pó. Um outro vem e fala que roubou um celular de um outro, que vem na mesma instituição, às vezes frequentam a mesma escola. Um outro fala que teve relação sexual com uma outra, os dois têm 12, 13, 14 anos. É nesse nível. Coisas, né, que para a sociedade em geral, para aquela ideia de moral de sociedade, é uma coisa louca, né? Porque na verdade não é nem benéfica para eles, é negativa para a vida deles.
e você vai escutar essas coisas pesadas. E aí? Essa é a vida real da prática. Eu já ouvi cada coisa. Eu já ouvi educando chegar e falar assim, tio, posso falar com você depois? Isso não foi nem mais longe de ser mais pesado. Tio, eu tive uma relação com a menina, e aí eu tô molhado faz mal tempão e não para. Tio, isso é uma doença? O que é isso? E aí, o que você faz com essa informação que você ouviu? Teve um outro que falou uma situação muito louca. Falou assim, meu, conheci uma menina mó legal, assim, amiga de sala mesmo. E ela falou pra mim que o primo tava abusando dela. Abusou 1, 2 vezes, né? Eram mais velhos. Um pouquinho mais velhos, assim. Coisa de 1 ano, 2 anos. Mas tava naquela brincadeira sem graça com ela, né? Pelo que ele relatou. Tio, tentei conversar com ela, mas o que eu faço? E aí? Você escutou isso e o que você vai fazer pra ele? O que você vai falar com esse moleque? Você acha que você fala assim, não, nem fala nada, isso aí... Você acha que isso resolve? Será que você pode fazer alguma coisa? Até o quê? Até quando isso é verdade, mentira? Até quando isso... Até onde isso importa, interessa? Esse educando te trouxe a informação. Então, quer dizer, ouvir essas coisas exige de você um preparo técnico, teórico, para você aplicar na prática, que é conhecer um pouco da psicologia da galera, conhecer um pouco da ideia cultural da galera. Tudo isso vai vir para você, aliás, muito disso vai vir pelo seu ouvir, tá? O seu ouvir técnico. Então você precisa desenvolver isso daqui. Perfeito? Entendeu a questão prática do negócio? É isso. Vamos ao quarto ponto. Vamos falar um pouquinho da prática do quarto ponto. Tá longo, né? Pô, mas é um aulão que você vai sair cabeçudo aqui. Depois vai ter aulas com resumo, então vai ser bem legal, tá certo? Vamos lá. Quarto ponto. Autorrelacionamento. Direção terapêutica. O quarto ponto falava o seguinte: qual a característica que você precisa ter? Capacidade de falar ao outro e não agredi-lo, tá certo? Isso significa que você tem que desenvolver um autorrelacionamento, né? Com autorrelacionamento é você ter esse preparo para falar com o outro sem agredir, para abordar sem ficar apontando na cara, para chegar sem desvalorizar o outro, você conseguir acolher e direcionar. Isso é muito difícil, galera. A maioria dos educadores falham nisso, porque eles deixam o seu pessoal se envolver com o pessoal do educando e o educador acaba baixando o nível para um outro educando. Então ele fica ali na relação com o educando como se fosse outro educando, sabe? Então isso é muito complicado. Então, na verdade, a sua relação tem que ser de autorrelacionamento, um relacionamento técnico, não um relacionamento pessoal. Você não está ali para ser amiguinho do seu educando, levar ele no shopping, dorme lá em casa. Não, você está lá numa relação técnica, profissional. Você tem objetivos, você tem direcionamento, você tem estrutura. Aqui nos vídeos eu estou passando tudo isso. Então, não é assim aleatório. Então, você precisa ter um autorrelacionamento. E essa conversa, essa abordagem vai ser construída quase uma relação de terapia, né? Você conseguir falar com ele sem agredir é importantíssimo, porque falar sem agredir, você traz para você uma força de relacionamento, uma força de direcionamento que vai te ajudar, inclusive nos momentos onde você precisar ser muito mais duro, muito mais direto, muito mais realista, porque você vai precisar desses momentos, né? Então, quer dizer, essa abertura, essa dinâmica vai acontecer a partir do momento que você já cultivou uma dinâmica em que você não vai reagir com agressão nas suas palavras com aquele educando. Então vamos a questões práticas. Vamos pegar a questão anterior. A menininha chegou lá e falou que tá com o namorado. Ela tem 13 anos de idade, pá, e o namorado é um marmanjo de 19. Beleza, até aí ela foi... E o cara quer ter relação com ela e tá forçando. E ela não, só que ela é bobinha ainda, 13 anos, tá ali e tal. Como é que fica a tua conversa, né? A tendência é da gente dar um choque, da gente brigar. Mas se ela tá trazendo... Olha só. Se o adolescente ou a criança tá trazendo para você de uma forma tão aberta esse tipo de informação... Será que se você não chegar com os 2 pés no peito no começo, ou dando valor, julgando, colocando o dedo na situação, falando que tá errado, e falando... Será que você não vai espantar essa criança ao nível dela não confiar mais em falar para você? Porque ela sabe que você vai vir para julgar e não para ajudar? Então, isso tá
na performance do autorrelacionamento, tá certo? De você entender que a tua fala tem momentos e lugares para ser uma fala onde ela vai ser agressiva, mas não agredir, né? Ela vai ser agressiva porque ela vai ter um tom que vai mexer com situações que vai fazer o outro ficar mal, certo? Só que esse nível de agressão, que é um agredir, ele não está dentro de algo negativo. Ele está dentro de isso precisa ser falado, isso é extremo, mas é extremo para aquela pessoa, para o adolescente que está fazendo aquela cagada, né? Não é extremo porque eu estou sendo grosso, sendo mal. Não, é extremo porque chegou numa situação onde a própria correção, o próprio direcionamento pesa para quem está ouvindo, né? Então, isso é uma coisa. Outra coisa é você agredir o outro, né? Pôr o dedo na cara, falar que está muito errado, blá, 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 blá. Isso pode acontecer num terceiro, quarto momento. Primeiro e segundo momento, ouvido e falar de forma a se direcionar, a puxar a informação. Então, quer dizer, essa direção prática chegou essas demandas para você, como é que vai ser a sua fala? A gente já ouviu a escuta, né? E como é que vai ser a fala? Como é que vai ser a fala, como diz aqui no ponto, sem agredir ou sem desmerecer, tá certo? Esse outro. Isso não só dentro de coisas erradas que chegam para você, né? Que parece que eu estou falando só disso, mas do saber do outro. Você saber falar sobre o saber do outro. O outro vem com saber para você, e eu vou falar para você, eu tinha isso durante um tempo, que de corrigir qualquer um, porque eu achava que sabia muito de muita coisa. Então, tinha essa coisa do ego de não, e era errado. E você vai corrigindo isso, e você apanha muito até corrigir isso. Mas isso, na sua área de trabalho, precisa ser fundamental de ser trabalhado. Porque você precisa retornar uma fala que é compatível com a ideia que o outro está trazendo para você do saber dele, né? Se ele traz ideias de ritos que você não conhece ou não crê, você tem que saber falar sobre aquilo. Se for necessário falar sobre aquilo. Tem que saber falar, tem que saber externalizar, né? Vai trazer uma primeira fala sem julgar, vai trazer uma primeira fala redirecionando, uma primeira fala de reflexão, né? Depois vai vir uma segunda fala, que aí pode ser uma fala um pouco mais rígida, mais pontual, né? Mas essa dinâmica de você não desmerecer e de você não agredir é uma capacidade de fala, que é uma característica do educador muito importante. E os exemplos estão dados, certo? Quinto ponto e último é o seguinte, a gente leu que é disposição para buscar continuamente conhecimento que apoiarão a sua atuação como educador. Desenvolver é ir atrás de conhecimento, certo? Então a gente pode ter os cursos para entender demandas. Uma coisa que vai trazer para você uma dinâmica de conhecimento muito importante é a própria dinâmica prática. É a própria prática do trabalho. Você estar inserido no trabalho e desenvolvendo. Outra parte é você ter teórico, aqui como eu estou passando. Porque o teórico, ele te acumula muita informação. E essa informação te acumula possibilidades de ação. Então você precisa ter bastante teórico para você aumentar a tua capacidade de ação. Porque o prático, ele é muito limitado. Então pensa comigo, eu trabalhei no CJ há 3 anos, né? A primeira vez que eu trabalhei no CJ, trabalhei 3 anos, num lugar só. 3 anos, a rotina era a mesma. 3 anos, muitas coisas que aconteciam eram fora de lá, então não tinha contato. Depois eu fui para as outras instâncias da vida daqueles adolescentes. E você vê outras coisas acontecendo. Experiências que você não conseguiria ter no CJ, porque não ia acontecer lá essas coisas. Então, quer dizer, a prática ali ela é limitada. Agora, você pode ler sobre outros campos em volta na teoria, e a teoria vai te preparando para uma ação, né? Porque você chega na ação, a tua ação vai começando, a situação vai começando a se encaixar com a sua teoria, então a sua ação vai melhorando naquela situação prática, certo? Então, quer dizer, o que a gente tem aí de querer conhecer é que você já escutou tudo que eu falei e vai vir muita demanda. Nós estamos falando de um público que frequenta as ONGs, que se utilizam desses serviços, que estão na margem da sociedade, são pessoas pobres, são pessoas que estão participando do pior processo, do pior momento, estão na pior escala, certo? De exploração dessas pessoas,
como indivíduo, né? De pior momento de tratar como um indivíduo, um cidadão de direitos. São pessoas que moram em lugares muitas vezes insalubres, onde não tem condição nenhuma para se viver de uma forma decente. Nós estamos falando de pessoas que vivem à margem da pobreza. Então nós estamos falando de pessoas que vão trazer demandas pesadas, demandas complexas, e você precisa se atualizar, senão você não vai conseguir somar. Você vai ficar lá anos e anos e nem você vai se desenvolver e crescer, nem vai conseguir ajudar ninguém. Vai ficar ali só fazendo cena, certo? Para inglês ver. Então, essa questão de você fazer cursos, de você entender que você precisa gostar de se desenvolver, é que isso não tem muito a ver com você. Tem muito mais a ver com a demanda que está vindo. Quanto menos você conhece, mais a sua cabeça enche, mais você tem trabalho, mais você se desgasta. Porque se você sabe pouco sobre as demandas, ou quase nada, ou nada, você vai ficar quebrando cabeça para tentar lidar com essa demanda. E isso suga a tua energia. Então, não é só um fator técnico, é um fator prático. Isso vai te ajudar a manejar melhor, e isso te economiza o outro. E traz e leva para um desenvolvimento importante do seu trabalho, certo? Bom, é isso. Espero que nós tenhamos desenvolvido bastantes pontos importantes. Hoje foi longo, mas foi top, certo? Falamos sobre educador social e a sua formação, tá? Características importantes que o educador tem que ter na formação dele. Tem que estar na tua cabeça tudo isso, tá certo? E outra coisa importante aqui foi ver um pouquinho na prática esses pontos, tá? Como é que eles vão aparecer. É isso aí. Espero que você tenha curtido. Se inscreve aqui no canal, tem mais conteúdo. Ou se você está no curso, continua aí escrevendo a bateria, certo? Copiando pontuações, que vai ser muito benéfico para você, tá? É isso aí então. Compartilha com a galera que você conhece, que é educador social, tá? Para consumir o conteúdo. Vai ajudar muita gente. E até o próximo vídeo. Valeu!